Segundo a Prefeitura de Petrópolis, quase 1.000 pessoas estão desabrigadas por conta das tragédias que aconteceram na cidade na última terça-feira. E sobre a verba destinada para intervenções emergenciais, além da reestruturação da cidade, a gente conversa agora com Max Lemos, que é secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. Secretário, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Thiago, bom dia a todos. Secretário, Obrigada, secretário. Ontem nós entrevistamos o governador do estado, Cláudio Castro. Ele disse que cerca de 200 maquinários estão lá em Petrópolis para auxiliar tanto nesse trabalho de limpeza como também nessas ações de buscas. Como está sendo feito este trabalho emergencial na cidade? Nós mostramos há pouco na previsão do tempo que continua o alerta de chuva forte por lá. Até o dia de ontem nós tínhamos aqui 196 equipamentos. Hoje nós aumentamos mais 35 equipamentos. São 15 caminhões basculantes, mais 10 carretas, 5 caminhões mais simples para entrar em lugares mais apertados, mais 5 excavadeiras. Então nós passamos de 230 equipamentos nesse momento na cidade. É claro, Olívia, que o momento que nós estamos vivendo agora ainda é de desobstrução de vias, das artérias principais da cidade, a retirada de muito lixo, móveis nas ruas, um trabalho ainda de muita limpeza, de retirada de entulho. E é claro, o mais importante, continuando as buscas, porque há sempre esperança de ter sobrevivente, nós não podemos descartar isso de jeito nenhum, o trabalho continua. Nós já tiramos aqui, para você ter ideia, mais de 15 mil toneladas de entulhos e lixo das ruas, quase 150 veículos lançados dentro dos canais, em cima de árvores, por incrível que pareça. Então, é assim um trabalho intenso que nós chegamos aqui na terça-feira à noite, logo após a tragédia, permanecemos aqui na cidade, com toda a nossa equipe, um trabalho intenso para que possa, daqui a pouquinho, restabelecer a normalidade, principalmente a mobilidade, a possibilidade das pessoas irem e virem até nós temos condição de entregar a reparação dessas obras emergenciais. Secretário, a pergunta agora é do Paulo Pousonoff. Oi, secretário, bom dia. Bem, é uma pergunta hoje, né? A gente viu aí até um deputado, né, do Rio de Janeiro falando em criar legislações para evitar essas tragédias. Existem obras, a gente tem tecnologia para realmente evitar esse tipo de tragédia, que me parece que uma chuva, né, em 6 horas chover, o equivalente a um mês inteiro, e um mês chuvoso, né, que é o mês de fevereiro, e também por causa da topografia mesmo do local, não sei, eu não tenho certeza se essas tragédias, esse tipo de tragédia é evitável. O senhor acredita que é mesmo que os políticos têm esse poder de criar legislação para evitar esse tipo de tragédia? Primeiro, a gente tem que colocar as coisas como elas são. Nós tivemos mais de 200 milímetros num curto espaço de tempo. É uma chuva absurda, tanto que a última ocorreu há mais de 90 anos. É claro que muitas coisas precisam ser feitas, podem minimizar muito o que aconteceu em Petrópolis. Você tem que ter obra de médio e longo prazo, planejar, estudar, fazer obras de médio e longo prazo. Aliás, foi uma das coisas que ontem nós pedimos ao presidente da República que coloque à disposição da Prefeitura, do Governo do Estado, os técnicos, por exemplo, do Exército, das Forças Armadas, são escolas com graduação técnica importante para fazer um estudo sobre as encostas, principalmente. Porque existe aqui em Petrópolis, porque nós temos visto sobrevoando Petrópolis todos os dias, para a gente fazer a identificação de movimentação de terra nessas encostas, é que existem grandes fendas, e isso precisa ser feito. Independente de legislação desse ou daquele deputado, o que importa hoje é fazer um planejamento futuro, a necessidade de fazer não só de encostas, como também melhorar o sistema de drenagem, porque afinal de contas o sistema de drenagem hoje de Petrópolis é o sistema de drenagem de 50 anos atrás, de 80 anos atrás, então precisa ser revisto, essas coisas podem ser feitas. Agora,
O que nós estamos fazendo nesse momento é terminando de fazer o levantamento daquelas obras que são emergenciais, são fundamentais. Essas precisam ser resolvidas imediatamente com intervenções que não há tempo a perder. E para isso, o governo do estado, o governador Cláudio Castro, já liberou 150 milhões de reais para que nós tivéssemos possibilidade de fazer o projeto básico com urgência e entrar emergencialmente em cinco grandes obras aqui na cidade. São fundamentais para o dia a dia das pessoas e, mais do que isso, são obras que precisam ser feitas, dada o risco que corre a população se essas obras não acontecerem. Então, nossa prioridade é limpar a cidade nesse momento, é ajudar a prefeitura a fazer esse trabalho de desobstrução das vias e entrar com essas obras emergenciais. E é claro, como você disse, nem tudo se resolve. Tem questões, por exemplo, que fica difícil você resolver apenas com uma legislação. Tem que ter um planejamento de médio e longo prazo e, mais do que isso, com investimento continuado. Não dá para você pensar que vai resolver da noite para o dia, não. É planejar e fazendo investimento continuado. Claro. Secretário, só para a gente fechar a nossa conversa, a gente vem acompanhando a dificuldade do poder público de convencer as pessoas a sair das casas. São áreas ainda de risco, obviamente, há risco de deslizamento. O que se faz num momento como esse? Quantas pessoas ainda estão resistindo a deixar as casas, secretário? Olha, esse é um outro assunto, Tiago, extremamente complexo. Não é só com Petrópolis. Existe a tradição da pessoa não querer sair do local onde vive. E Petrópolis tem um agravante. Petrópolis não tem muitos terrenos disponíveis. Para você ter uma ideia, e é uma missão que nós recebemos do governador há 6 meses quando assumimos, é a gente pagar uma dívida social ainda lá da catástrofe de 2011. Pra você ter uma ideia, 350 unidades habitacionais não foram entregues até hoje. Nós estamos concluindo o projeto, assumimos há pouco tempo, e nós vamos entregar essas casas à população que não tem até hoje, estão em aluguel social. Esses foram os últimos terrenos que conseguiram aqui em Petrópolis. Nós já autorizamos a prefeitura fazer busca de terrenos, adquirir terrenos, para que nós possamos construir mais unidades habitacionais, além das 350 que nós vamos licitar aí nos próximos 60 dias. Porque não é simples, é uma região muito montanhosa, você tem uma questão ambiental que tem que ser respeitada, você tem muitas áreas de proteção, então não é simples. Então, o primeiro ponto é esse, você pensar em retirar as pessoas, há necessidade de ter terreno para construir unidades habitacionais para essas pessoas. Não é uma tarefa muito simples aqui em Petrópolis. O segundo problema é esse que você acabou de colocar, a pessoa não quer sair. Se vocês verem as imagens que nós temos de lugares que correm um risco absurdo, a pessoa não quer sair. Eu mesmo fui até altas horas da noite ontem em certos lugares para convencer as pessoas a saírem, porque os nossos técnicos, os profissionais que fazem esse trabalho de campo não conseguiram convencer. Então teve que ir lá o secretário para conversar, para tentar tirar essas pessoas. Não é uma tarefa muito simples. Agora, a questão de Petrópolis tem a ver com essa ocupação desordenada, são milhares de famílias, não é uma, nem duas, nem 100, nem 200, que precisa ser revista essa questão da ocupação. E também você tem a questão natural mesmo, por ser uma região muito montanhosa. Tá certo, conversamos com Max Lemos, secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. Secretário, obrigada pela entrevista, bom fim de semana e bom trabalho, né? Eu que agradeço a oportunidade, vamos permanecer aqui na luta para ajudar a população de Petrópolis.